Olha, aqui está uma verdade difícil que 90% dos motoristas não querem ouvir. As montadoras estão colocando tecnologias nos carros modernos que parecem incríveis no showroom, mas que vão destruir seu bolso nos próximos anos. Estou falando de tecnologias que podem custar mais de R$ 25 mil em reparos. E o pior é que muita gente nem sabe que está sendo enganada. Hoje vamos expor 21 tecnologias automotivas que mecânicos não mencionam, mas que podem drenar sua conta bancária mais rápido do que você imagina. Se você souber o que observar, pode economizar mais de R$ 40 mil ao longo da vida útil do seu carro. Vamos começar com uma tecnologia que parece ecológica, mas que está destruindo motores silenciosamente. Número 21. Sistema Start-Stop, a economia que custa caro. A maioria das pessoas acha que o sistema Start-Stop é uma maravilha da tecnologia verde. O motor desliga automaticamente em semáforos. Você economiza combustível, salva o planeta, todo mundo feliz. Certo? Errado. Aqui está o que as montadoras não contam. Essa tecnologia economiza apenas 5 a 7% de combustível em condições ideais, mas causa um desgaste acelerado nos mancais do motor que pode reduzir a vida útil do propulsor pela metade. Cada vez que o motor desliga, a pressão do óleo cai drasticamente. Quando ele liga novamente, leva alguns segundos para a pressão voltar ao normal. Nesses segundos críticos, os mancais estão trabalhando praticamente sem lubrificação adequada, causando um desgaste que seria equivalente a dirigir centenas de quilômetros. E tem mais. O sistema exige baterias especiais, AGM ou EFB, que custam entre R$ 2.000 e R$ 4.000, o dobro de uma bateria convencional. Essas baterias se degradam rapidamente em climas extremos, especialmente no calor brasileiro. O que você deve fazer? Desative o sistema manualmente sempre que possível. A maioria dos carros tem um botão para isso. Sim, você vai gastar alguns reais a mais em combustível, mas vai economizar milhares em reparos de motor e trocas de bateria. Número 20. Câmbio selado com fluido vitalício. A mentira mais cara da indústria. As montadoras adoram dizer que o fluido do câmbio é vitalício e não precisa de manutenção. Mas aqui está a verdade que elas escondem. O fluido degrada com o calor intenso e acumula resíduos metálicos que funcionam como lixa dentro da transmissão. Até fabricantes como ZF, que produzem câmbios para BMW, Mercedes e Audi, recomendam troca entre 80 mil e 120 mil quilômetros. Mas a maioria dos proprietários não faz essa manutenção porque o manual do carro diz que não precisa. O resultado? Um serviço preventivo que custaria R$ 3.000 se transforma em um reparo completo de R$ 25 mil ou mais. Eu já vi casos de câmbios automáticos que simplesmente travaram na estrada porque o proprietário confiou na palavra vitalício. A solução é simples, mas poucos fazem. Troque o fluido do câmbio a cada 80 mil quilômetros, independentemente do que o manual diz. Use apenas fluido original ou de qualidade equivalente, nunca genérico. Isso vai adicionar anos de vida à transmissão e evitar um prejuízo que pode custar mais do que o valor de revenda do carro. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. Número 19. Desativação de cilindros. Quando economia vira pesadelo. Essa tecnologia promete desligar metade dos cilindros do motor quando você não precisa de potência total, economizando 12% de combustível. Na prática, entrega apenas 5%. Mas aqui está o problema real que ninguém menciona. Os tuchos hidráulicos que controlam as válvulas dos cilindros desativados tendem a travar com o tempo. Quando isso acontece, as varetas das válvulas entortam e pedaços de metal começam a circular pelo motor, causando danos catastróficos. Estudos mostram que mais de 60% dos motores com essa tecnologia apresentam problemas antes dos 150 mil quilômetros.
Os reparos facilmente ultrapassam R$ 20.000 e, em muitos casos, o motor precisa ser substituído completamente. Um proprietário de Chevrolet Silverado relatou que seu motor V8 de R$ 60.000 precisou ser trocado aos 120 mil quilômetros por causa de falha no sistema de desativação de cilindros. O que você pode fazer? Mantenha uma rotina agressiva de troca de óleo a cada 5.000 quilômetros no máximo, usando apenas óleo sintético de alta qualidade. Use aditivos limpadores de sistema a cada 20.000 quilômetros. E, se possível, procure versões do motor sem essa tecnologia, mesmo que consumam um pouco mais. Antes de continuarmos, se seu mecânico não vai compartilhar esses segredos com você, nós vamos. Aperte o botão de inscrever-se, porque ainda temos 18 tecnologias que vão fazer você repensar o que significa ter um carro moderno. Número 18. Injeção direta de gasolina. A tecnologia que sufoca seu motor. A injeção direta pulveriza o combustível direto dentro do cilindro, aumentando a eficiência e a potência. Parece perfeito, mas elimina a lavagem natural das válvulas de admissão que acontecia nos motores com injeção indireta. O resultado? Resíduos de óleo e carbono acumulam nas válvulas, criando uma crosta dura como pedra que bloqueia o fluxo de ar. Segundo engenheiros da Volkswagen, esse problema afeta praticamente todos os motores de injeção direta após 80 mil quilômetros. Os sintomas incluem perda de potência, consumo elevado e falhas de ignição. A limpeza precisa ser feita com um processo chamado Walnut Blasting, que usa jatos de casca de noz triturada para remover os depósitos sem danificar as válvulas. O custo? Entre R$ 2.000 e R$ 6.000 a cada 80 mil quilômetros. Isso significa que ao longo de 240 mil quilômetros, você vai gastar entre R$ 6.000 e R$ 18.000 apenas nessa manutenção específica. A prevenção mais eficaz é usar aditivos de limpeza específicos para injeção direta a cada tanque cheio e fazer limpezas preventivas a cada 60 mil quilômetros, antes que o problema se torne grave e fique ainda pior. Número 17. Câmbios com 8, 9 ou 10 marchas. Quando mais é menos. As montadoras adoram se gabar de câmbios com 8, 9 ou até 10 marchas, prometendo trocas suaves como seda e economia excepcional. Mas aqui está o segredo sujo. Para caber tantas marchas em um espaço compacto, esses câmbios usam embreagens dog-clutch problemáticas que causam trancos brutais, hesitações perigosas em ultrapassagens e podem até cair em neutro durante a condução. A Ford teve que fazer recall de mais de 500.000 de veículos com câmbio de 10 marchas por esses problemas. Proprietários relataram casos de perda total de tração em rodovias movimentadas. A substituição completa do câmbio custa entre R$ 30.000 e R$ 40.000, mais do que muitos carros usados valem. E não existe reparo parcial na maioria dos casos. O câmbio inteiro precisa ser trocado. O que você deve observar? Qualquer tranco ao engatar marchas, atrasos na resposta do acelerador ou mudanças bruscas de marcha são sinais de alerta. Procure um especialista imediatamente porque esses problemas só pioram. Considere estender a garantia se possível, porque as chances de precisar são altas. Número 16. Suspensão a ar, conforto que evapora. Suspensão a ar promete conforto de limusine e ajuste de altura sob demanda. Mas as bolsas de ar sofrem com calor extremo, sal das estradas e sujeira, desenvolvendo microfissuras invisíveis. O compressor trabalha constantemente para manter a pressão, superaquecendo e queimando prematuramente. Umidade entra no sistema e corrói as válvulas. No inverno, essa umidade pode congelar, travando o sistema completamente. Cada amortecedor de suspensão a ar custa R$ 6.000 ou mais, e raramente apenas um lado falha. Você vai precisar trocar pelo menos 2 de cada vez para manter o equilíbrio.
Com 4 amortecedores, compressor e válvulas, o reparo completo pode ultrapassar R$ 35.000. Pior ainda, muitos seguros não cobrem esse tipo de falha porque é considerada desgaste natural. A alternativa, alguns proprietários convertem para suspensão convencional, mas isso também custa entre R$ 15.000 e R$ 25.000, dependendo do veículo. Se você está considerando comprar um carro usado com suspensão a ar, saiba que é quase garantido que precisará de manutenção cara nos próximos anos. Se você achou isso caro, o próximo vai chocar você. Número 15. Suspensão magnética adaptativa. Tecnologia de ponta que vaza. Essa é a tecnologia de suspensão mais avançada do mercado. Usa fluido magnetorreológico que muda de viscosidade instantaneamente conforme campos magnéticos, adaptando a rigidez da suspensão em milissegundos. O problema? Esse fluido especial vaza pelas vedações, conforme o sistema envelhece. E quando o sistema detecta qualquer falha, trava permanentemente em modo rígido, transformando seu carro de luxo em uma carroça. Os vazamentos começam a aparecer já com 80.000 quilômetros, em muitos casos. Cada amortecedor magnético custa entre R$ 8.000 e R$ 12.000, e em modelos premium como Ferrari ou Audi RS pode dobrar esse valor. Um jogo completo de 4 amortecedores pode custar mais de R$ 50.000. Não existe conserto. Quando falha, troca. E o pior é que o fluido magnetorreológico que vaza é tóxico e precisa ser descartado adequadamente, adicionando custos ambientais ao problema. A única solução preventiva é verificar os amortecedores a cada revisão, procurando sinais de vazamento e umidade. Se detectar cedo, pode evitar danos ao sistema eletrônico. Número 14. Componentes plásticos no motor. Quando a economia custa o motor. Para reduzir peso e custos, montadoras modernas usam plástico reforçado em componentes críticos do motor, como termostatos, bombas d'água e até coletores de admissão. Mas aqui está o problema que engenheiros conhecem bem. Esses plásticos racham com o calor extremo e o glicol corrosivo do líquido de arrefecimento. Quando um coletor de admissão plástico racha, o líquido de arrefecimento vaza para dentro do motor, contaminando o óleo e potencialmente destruindo os pistões e anéis. E como muitos desses componentes são integrados, você não pode trocar apenas a peça defeituosa. Precisa trocar o conjunto completo. Um termostato simples que custaria R$ 200 em um motor antigo pode custar R$ 5.000 ou mais em um motor moderno, porque vem integrado com a carcaça, sensores e válvulas. Uma bomba d'água plástica que falha prematuramente pode causar superaquecimento instantâneo, empenando o cabeçote e custando R$ 15.000 em reparos. A prevenção é verificar essas peças a cada 60.000 quilômetros, procurando sinais de rachadura, deformação ou vazamentos iniciais. Troque preventivamente antes da falha catastrófica, mas enquanto isso pode parecer ruim, espere até ver a próxima. Número 13. Freio de estacionamento eletrônico. Quando a tecnologia trava, o velho cabo do freio de mão foi substituído por motores elétricos, sensores e software complexo. Parece moderno, mas os recalls contam outra história. Acionamentos fantasmas que travam o carro em movimento, travamentos por infiltração de água nos atuadores e falhas de software que deixam o carro sem freio de estacionamento. Um sensor rachado exige a troca completa do atuador porque vem tudo integrado, custando mais de R$ 6.000 por eixo. Se o sistema falhar com o carro estacionado em uma ladeira, você não consegue liberar manualmente como no sistema a cabo. Já houve casos de proprietários que precisaram chamar guincho porque o freio eletrônico travou e não havia como liberar. A manutenção preventiva é limitada. Mantenha os conectores limpos e secos, evite estacionar em poças profundas e teste o sistema regularmente.
Se notar qualquer ruído anormal ou resposta lenta, leve imediatamente ao mecânico, porque essas falhas tendem a piorar rapidamente. Número 12. Maçanetas retráteis. Design que custa fortunas. Maçanetas que escondem no corpo do carro prometem melhor aerodinâmica. Mas a economia real é ridícula. Menos de 1 kWh por 100 km. Enquanto isso, elas travam com frio, umidade ou quando a bateria está fraca. Já houve casos amplamente documentados de motoristas presos do lado de fora do carro, porque as maçanetas congelaram ou a bateria descarregou. Cada maçaneta retrátil custa entre R$ 2.000 e R$ 5.000, mais centenas de reais em mão de obra especializada para instalação. E você precisa de pelo menos 2 para ter acesso ao carro. Os motores elétricos que movimentam as maçanetas são sensíveis à água. Uma chuva forte pode danificar o sistema. Em regiões litorâneas, a maresia acelera a corrosão dos componentes eletrônicos. A solução: não existe preventiva real, além de lubrificar os mecanismos regularmente e manter os drenos de água desobstruídos. Mas, sinceramente, a melhor solução é não comprar um carro com essa tecnologia desnecessária. Deixe um comentário se você já teve problemas com alguma dessas tecnologias. Sem julgamentos aqui, todos já passamos por isso. Número 11. Centrais multimídia integradas. Quando a tela congela tudo. Telas gigantes de infotainment parecem o futuro, mas quando centralizam controles do ar-condicionado, desembaçador e outras funções vitais, viram um pesadelo. Quando a tela trava, e isso acontece com frequência, tudo para. Não consegue ajustar o ar, não consegue desembaçar o vidro, não consegue acessar a câmera de ré. Uma tela queimada custa R$ 10.000 ou mais para substituir. Módulos completos chegam a R$ 20.000 em carros premium. Falhas de software são comuns e afetam diretamente a segurança. Imagine perder a câmera de ré justamente quando está manobrando em uma vaga apertada. A Tesla teve milhares de reclamações sobre telas que simplesmente param de funcionar, deixando o motorista sem controle sobre funções básicas. E o pior, muitas garantias não cobrem tela porque consideram dano por uso. A melhor proteção é usar sempre película protetora na tela, evitar tocar com as mãos sujas ou molhadas e manter o software atualizado. Mas, honestamente, essa é uma das piores tendências da indústria automotiva moderna. Número 10. Botões sensíveis ao toque, a distração perigosa. Botões físicos foram substituídos por superfícies touch, que parecem elegantes, mas levam 4 vezes mais tempo para comandos simples comparado a botões tradicionais. Estudos mostram que isso aumenta drasticamente a distração do motorista. Esses controles touch sofrem toques fantasmas, travamentos frequentes e delaminação da superfície sensível. Reparos custam R$ 5.000 ou mais, porque geralmente envolvem trocar todo o painel. O feedback tátil zero significa que você precisa tirar os olhos da estrada para confirmar se o comando foi executado. Várias montadoras, incluindo Volkswagen e Porsche, já anunciaram o retorno aos botões físicos depois de anos de reclamações. Isso mostra que até eles reconhecem que foi um erro. Se você tem um carro com controles touch, não existe solução além de acostumar e sempre confirmar visualmente cada comando. Mas se está comprando carro novo, priorize modelos com botões físicos. É literalmente mais seguro e mais durável. Número 9. Sistemas de assistência ao motorista. Segurança que custa caro. Câmeras, radares e sensores de assistência ao motorista parecem incríveis até você precisar trocar um para-brisa. Aquela troca simples de R$ 800 agora exige recalibração das câmeras, que custa entre R$ 800 e R$ 4.000 adicionais. Sensores representam 40% dos custos de reparo em carros modernos. Frenagens fantasmas e alertas falsos em dias de chuva são extremamente comuns. Um radar desalinhado pode frear o carro sem motivo em rodovias, causando acidentes graves. A recalibragem precisa ser feita em equipamento específico que poucos mecânicos têm,
e cada sensor de radar custa entre R$ 3.000 e R$ 8.000. Um simples toque no para-choque pode desalinhar sensores, exigindo recalibração completa. Uma manutenção preventiva inclui manter sensores e câmeras sempre limpos, evitar adesivos ou películas que obstruam as câmeras e fazer verificação do sistema a cada 6 meses. Mas mesmo com todos os cuidados, esses sistemas são caros de manter. Número 8. Faróis selados Premium. Quando luz custa milhares, faróis de LED, xenônio e laser são incrivelmente eficientes e bonitos. Mas quando um único LED queima, você não troca só o LED, precisa trocar o conjunto completo do farol. Um reparo que custava R$ 50 em faróis halógenos antigos, agora passa de R$ 7.000 por farol. Sistemas de matriz LED, com dezenas de LEDs individuais, ultrapassam R$ 20.000 por unidade. Uma batida leve no estacionamento que danifica um farol pode gerar prejuízo de R$ 15.000 a R$ 40.000. Muitos seguros têm franquia alta justamente por causa desses custos absurdos. E não existe mercado de peças alternativas confiáveis. Você é obrigado a comprar peças originais pelo preço que a montadora quiser cobrar. A única proteção é dirigir com extremo cuidado, estacionar longe de outros carros sempre que possível e considerar um seguro com cobertura total para faróis. Alguns proprietários instalam películas protetoras nos faróis, custando R$ 2.000, mas podendo evitar danos de R$ 40.000. Número 7. Transmissões de dupla embreagem. Performance que patina câmbios DCT prometem trocas ultra rápidas, combinando performance de câmbio manual com praticidade de automático. Mas sem conversor de torque para absorver o calor, as embreagens patinam em baixa velocidade, gerando calor excessivo. Isso degrada as embreagens rapidamente, especialmente em tráfego pesado. Módulos eletrônicos complexos falham, causando trancos violentos e perda súbita de tração. Volkswagen, Ford e Hyundai tiveram recalls massivos por problemas em DCTs. Reparos facilmente ultrapassam R$ 20.000. Em transmissões sofisticadas de carros esportivos, pode custar R$ 40.000 ou mais. O fluido precisa ser trocado a cada 40.000 quilômetros, não 80.000 como em automáticos convencionais. Usar o carro apenas em modo manual pode reduzir o desgaste. Evite tráfego intenso sempre que possível. E se sente qualquer tranco ou hesitação, procure um especialista imediatamente, porque o problema só piora. Número 6. Pneus Run Flat. Segurança que esvazia o bolso. Pneus Run Flat permitem rodar até 80 km após um furo, eliminando o estepe. Mas fabricantes proíbem conserto desses pneus, mesmo em furos pequenos. Aquele reparo de R$ 50 vira pneu novo de R$ 1.500 ou mais. Estudos mostram que 30% dos donos de carros com Run Flat trocam os pneus nos primeiros 2 anos, versus 16% com pneus comuns. O reforço lateral rígido danifica os aros com mais facilidade em buracos. A condução é mais dura e desconfortável. E quando você realmente precisa usar a capacidade Run Flat, o pneu ainda precisa ser descartado completamente. Muitos proprietários trocam para pneus convencionais na primeira substituição, comprando um kit de reparo portátil. Isso economiza milhares de reais ao longo dos anos. Se seu carro veio com Run Flat, calcule esse custo extra no orçamento. Você vai gastar significativamente mais em pneus. Número 5. Kits de reparo de pneu. A economia que não funciona. Para economizar peso e espaço, montadoras substituíram o estepe por kits de reparo com selante e compressor. Mas esses kits só funcionam em furos pequenos, no centro da banda de rodagem. Qualquer furo na lateral, rasgos ou danos maiores deixam você na mão. O selante danifica os sensores de pressão dos pneus, que custam entre R$ 600 e R$ 1.000 cada, para substituir. Muitas oficinas cobram extra para reparar pneus com selante ou simplesmente recusam o serviço. O fluido selante tem prazo de validade e pode secar,
e o compressor pode queimar se usado incorretamente. A solução inteligente é comprar um estepe de emergência tipo banana e guardar no porta-malas. Custa entre R$ 400 e R$ 800, mas salva você em situações reais. Mantenha o kit original no carro também, mas não confie nele como única solução. E verifique a validade do selante anualmente. Número 4. Comando de válvulas variável. Performance que trava sistemas VVT ajustam o tempo das válvulas para otimizar potência e economia. Usa solenoides e engrenagens complexas que travam com sujeira ou óleo inadequado. Os sintomas incluem ruídos metálicos de cascalho, perda de potência e códigos de erro intermitentes. O reparo custa entre R$ 10.000 e R$ 20.000, dependendo do motor. Atrasar a troca de óleo, mesmo que só 5.000 quilômetros além do recomendado, pode custar o preço do motor inteiro. Usar óleo de viscosidade errada acelera o desgaste. A manutenção preventiva é crítica. Troque o óleo religiosamente a cada 5.000 quilômetros, usando apenas sintético de alta qualidade. Use aditivos limpadores específicos para VVT a cada 20.000 quilômetros. Qualquer ruído anormal do motor precisa ser investigado imediatamente. Não ignore códigos de erro relacionados ao VVT, porque o dano progride exponencialmente. Número 3. Sistemas híbridos leves. 48V. Tecnologia que superaquece híbridos leves de 48 volts. Trabalham junto com o alternador e sistema elétrico de 12 volts, prometendo economia sem a complexidade de híbridos completos. Mas a bateria de 48V trabalha em alta temperatura e corrente. Falha em qualquer componente paralisa o carro completamente. Existe risco real de superaquecimento e até incêndio por mau contato nas conexões de alta corrente. O conjunto completo bateria, conversor e motor gerador custa entre R$ 8.000 e R$ 15.000, mais reprogramação obrigatória que adiciona milhares ao custo. A tecnologia é relativamente nova e mecânicos comuns não têm experiência para diagnosticar problemas. Você fica dependente da concessionária que cobra preços premium. Em manutenção preventiva inclui verificar todas as conexões elétricas a cada revisão e monitorar a temperatura da bateria. Qualquer aquecimento anormal precisa ser investigado, mas honestamente, essa é uma tecnologia que adiciona complexidade e custo sem benefícios proporcionais. Número 2. Tetos panorâmicos e drenos entupidos, luxo que afoga o carro. Tetos panorâmicos enormes têm drenos para escoar água da chuva. Esses drenos entopem facilmente com folhas, sujeira e detritos. Quando entopem, a água infiltra silenciosamente para dentro do carro, encharca o carpete e desce até os módulos eletrônicos sob o assoalho. Isso queima o módulo do câmbio, painel de instrumentos e até a ignição. Um proprietário de Audi relatou mais de R$ 30.000 em danos porque água infiltrada queimou múltiplos módulos. Os sintomas começam sutis, um cheiro de mofo, carpete úmido, mas quando você percebe, os danos já são extensos. Reparos ultrapassam R$ 7.000 facilmente e podem chegar a 50.000 em casos extremos. A prevenção é simples, mas crítica. Limpe os drenos do teto a cada 3 meses, usando ar comprimido ou arame fino. Verifique se a água escoa corretamente derramando um copo de água no trilho do teto. Ao primeiro sinal de umidade interna, investigue os drenos imediatamente. Essa é uma manutenção que você não pode ignorar. E, finalmente, número 1. Transmissões CVT. A bomba relógio mais cara CVT usa correia metálica e polias cônicas sem marchas fixas, prometendo economia e suavidade. Mas a correia e polias sofrem microdeslizamentos que soltam partículas metálicas microscópicas. Essas partículas circulam pelo fluido como lixa líquida, acelerando exponencialmente o desgaste. Os sintomas começam sutis, pequenos trancos, atrasos na resposta, zumbidos, mas evoluem rapidamente para a falha completa. Quando o CVT falha, não existe reparo parcial.
A transmissão inteira precisa ser substituída, custando entre 25 mil e 40 mil reais. Nissan e Subaru tiveram centenas de milhares de reclamações sobre CVTs falhando antes dos 100 mil quilômetros. A troca de fluido precisa ser feita a cada 40 mil quilômetros sem exceções, usando apenas fluido CVT específico, nunca fluido de câmbio automático comum. Dirigir de forma agressiva acelera o desgaste. Rebocar peso excessivo destrói o CVT rapidamente. Se você tem um carro com CVT, trate-o como vidro. E se está comprando usado, evite CVTs com mais de 80 mil quilômetros a menos que tenha histórico completo de manutenção. Essas 21 tecnologias mostram que nem tudo que brilha nos showrooms é ouro. Muitas são estratégias de marketing que acabam custando fortunas em manutenção. A pergunta que fica é: você prefere um carro com mais tecnologia ou um carro que você consegue manter rodando sem quebrar o banco? Deixe sua opinião nos comentários. Qual dessas tecnologias você já teve problema? Qual você evitaria ao comprar o próximo carro? Se esse vídeo abriu seus olhos para os custos ocultos da tecnologia automotiva moderna, deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Compartilhe com aquele amigo que está pensando em comprar um carro novo. No próximo vídeo, vamos falar sobre as 15 manutenções preventivas que valem cada centavo e podem evitar todos esses problemas que mostramos hoje. Até a próxima!